Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante, com muita prestação de serviços, tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no e-mail que aparece na tela, consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui no programa vamos falar um assunto também que recebemos muitas perguntas, que é sobre direito imobiliário. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, uma pessoa que tem bastante experiência aí, que é o Dr. Daniel Scalona. Seja muito bem-vindo. Olá, telespectadores. Olá, João. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez, colaborando com a nossa rica TVE, a TV do Estado. Bom, a primeira pergunta é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte: fiz um contrato de compra e venda de um imóvel. Esqueci de colocar a correção monetária no saldo devedor e já tem mais de 2 anos. A pergunta é: posso exigir a correção do saldo devedor na hora de assinar a escritura? Ou a compradora só deve pagar o que está no contrato de compra e venda? Queria saber se na hora de assinar a escritura eu poderia exigir essa correção. Existe a previsão legal da correção, que está lá no Código Civil, mas se não há estabelecimento expresso no contrato, infelizmente terá de ser respeitado aquilo que foi efetivamente contratado. Também ele não informa quantas parcelas foram, de modos que subentende-se que não tenham sido um período muito longo de parcelamento. Portanto, ele não poderá não exigir essa correção no momento da escritura, uma vez adimplido todas as parcelas pelo comprador na data do vencimento. Por isso que é importante contratar um advogado para auxiliar nesse processo, que é uma pessoa que já teve várias experiências, várias situações que já presenciou, para colocar o máximo possível de cláusulas que preserve os direitos do vendedor e do comprador. Exato, João? Por isso que a importância, muitas vezes, a lei estabelece determinados procedimentos que não podem ser, por exemplo, levados a efeito por instrumento particular, e sim por instrumento público, ou seja, via cartório. E muitas vezes esses detalhes passam desapercebidos pelas partes, e quando chega a hora de registrar, de levar a registro, transferência do domínio, da propriedade propriamente dita, eles enfrentam esse tipo de problema, ou amargam o prejuízo, como é o caso do nosso telespectador, ou muitas vezes não conseguem nem efetivar o registro. Bom, agora a pergunta do José Luiz. Eu tenho 2 terrenos com 4 casas cada um. Eu sou idoso, tenho 70 anos e a minha esposa tem 64 anos. Como posso fazer para ser isento do imposto todo esse tempo pago? Como resolvo esse caso, doutor Daniel? Então, ele deve procurar o município, porque cada município, ele não informa de onde ele é, Cada município tem um regramento específico. O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, ele é de competência do município. Então, é preciso entender a legislação de qual a cidade que o nosso telespectador está, para saber se ele se enquadra no regramento. Porto Alegre, por exemplo, tem lá determinadas condições que são impostas, como renda, limitação de renda. Portanto, se ele tiver uma renda acima de 4 mil, 5 mil reais, 5 salários mínimos, ele já não teria direito à isenção. Não é só a idade que é o suficiente. Não é só a idade. Muitas vezes a idade e a renda da pessoa são determinantes para a concessão da imunidade ou da isenção, e não apenas a idade. Mas é importante ver que cada município tem a sua regra. Exatamente, cada município tem o seu regramento específico. Porto Alegre difere, por exemplo, de Canoas. Então, é preciso entender onde é que o telespectador está situado aí. Bom, temos agora a pergunta da senhora Maria. Em 1978, alugamos o imóvel de um parente e 2 anos depois compramos. Já estamos morando no condomínio há 46 anos. Meu pai, em consórcio com o nosso vizinho, após a permissão do síndico à época, colocou grade de segurança para as nossas famílias, que moram nos apartamentos no térreo. Isso já faz 44 anos.
Tal grade não atrapalha ou impede a saída dos condôminos e nem impede acesso à luz, à água, à telefonia. E também foram os bombeiros, os bombeiros também dizem que não tem nenhum problema a segurança, né? Só que atualmente tivemos aí a dona Maria, a mãe dela, que é viúva, que tem 88 anos, em um dos apartamentos. Agora a síndica nova está dizendo que alega estar irregular isso. Doutor Daniel, nesse caso, já faz tanto tempo, né, que foi autorizada à época, a nova síndica pode pedir para tirar isso? Então, ela tem um detalhe importante nessa questão desse nosso telespectador, porque ele diz que o síndico, à época em que foi instalado, portanto há 46 anos atrás, autorizou a instalação desse gradil. Então, se foi autorizado pelo condomínio ou por seu representante legal à época, evidentemente que ela não tem nenhuma obrigação de retirar, porque ela cumpriu aquilo que a determinação da lei estabelece, ou seja, a reforma, a instalação de gradil ou alteração de fachada deve ser aprovada pelo condomínio. No caso foi. Então ela não teria nenhuma necessidade de fazer essa alteração. Até porque muitas vezes esses apartamentos térreos, muitas vezes carecem de seguranças, tem uma certa exposição justamente por estar no andar térreo. Hoje os bandidos escalam o terceiro andar, então imagina um andar térreo sem gradil. Então ela pode sim manter esse gradil, uma vez que foi autorizado pela administração do condomínio à época, e infelizmente a síndica não terá direito de remover esse gradil, não. Vamos supor que faz muito tempo, talvez até esse síndico nem esteja mais entre nós. Ela teria que ter uma prova? Assim, certamente está registrado lá no livro de atas do condomínio, deve haver algum documento que autorize ela a colocar esse gradil. Certamente isso está registrado no livro de atas ou na administradora do condomínio, Então é por aí o caminho. Bom, temos a pergunta agora da senhora Silvia. Meu pai vendeu um terreno já faz 15 anos, mas o comprador não fez a escritura, só tem contrato de compra. Meu pai tem 83 anos, está sendo prejudicado com esse terreno ainda em seu nome, pois não consegue a isenção do imposto predial territorial do terreno em que mora e tem direito pela idade. Não pode ter 2 terrenos em seu nome para isenção. Já pedimos para o comprador colocar no nome dele, mas nada foi feito. Então, trata-se de obrigação de fazer, o nosso telespectador terá de recorrer ao judiciário através de uma ação de obrigação de fazer para obrigar este comprador a transferir a titularidade deste imóvel para o seu nome. De posse dessa sentença, que certamente será procedente, uma vez que ele tem documentação, ele tem um título hábil que comprova que o imóvel foi transferido. Todavia, os municípios eles não aceitam os instrumentos particulares, justamente porque a lei estabelece que a forma de transmissão da propriedade deve ser por escritura pública. Então ele terá de ingressar, infelizmente terá de ingressar em juízo, uma ação de obrigação de fazer, exigindo que este comprador então transfira a propriedade para o seu nome. Também não é justo que ele suporte esse prejuízo, de não obter a isenção em função disso, poderá buscar até o ressarcimento desse prejuízo que sofreu em função do não cumprimento do contrato pelo comprador. Ele pode pedir para o comprador esse ressarcimento? Ele entra com a ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização, ressarcimento desses impostos que ele pagou indevidamente. Mas não da prefeitura, no caso do comprador. Quem causou o dano foi o comprador, portanto o comprador é que responde. Bom, temos a pergunta da Maria Luísa. Qual o procedimento para eu registrar o meu imóvel no cartório de imóveis? Pois comprei através de uma cooperativa de bancários, que não existe mais. E posteriormente foi transferido para a Habitasul, que não existe mais. Eu quitei pelo total a Habitasul em abril de 1991. E por impossibilidades, acabei não retirando a hipoteca e nem registrando o mesmo. Como devo proceder, doutor Daniel, nesse caso? Veja bem, em primeiro lugar, a Habitasul ainda existe, ela mantém ainda um setor para justamente atender estes tipos de demanda. Então ela poderá recorrer à Habitasul, requerer o termo de quitação,
com o contrato de compra e venda, né, que tem força de escritura. Os contratos de compra e venda firmados por cooperativas habitacionais, por instituições financeiras reguladas pelo Banco Central, esses contratos, ainda que particulares, eles têm força de escritura. Por lei, tem força de escritura. Então, não será necessário fazer uma escritura pública, né, mas é necessário que ele tenha o termo de quitação, né, da Habitasul, no caso, para que ele possa efetivar a transferência em definitivo da propriedade junto ao registro de imóveis. Mas ele pode fazer. Caso a Habitasul não exista mais, como ele está dizendo, né, que eu não creio que ainda está ativa, né, no centro de Porto Alegre, ele poderá então entrar com uma ação de adjudicação. Ele comprova em juízo que quitou as parcelas do financiamento, né, deve ter todos os comprovantes de pagamento, e aí então ele adjudica esse imóvel para si. É possível também este caminho, portanto ele não corre risco de perder a propriedade. Não é difícil a regularização dessa propriedade no caso dele, porque ele tem os termos ele tem os comprovantes de quitação das parcelas, e ele só não tem o termo de liberação da alienação fiduciária ou da hipoteca no caso, né? Muito bem. Ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com assuntos relacionados a empreendedorismo e a questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita e já salva aí no seu aparelho celular o número DDD 51 985 946 773. E hoje aqui no programa estamos abordando o assunto do direito imobiliário e quem está conosco é o grande especialista no tema, Dr. Daniel Scalona, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte: a minha mãe é sucessora no lugar onde moramos e eu, filho dela, paguei o IPTU do exercício 2025 e vi que cobraram 2 taxas de lixo para o terreno que tem uma casa e uma outra peça na frente que não está grudada à casa. Fui na prefeitura e conversei com o pessoal da CEPLAN e do IPTU e nos 2 lugares disseram que não tem registro de ponto comercial nessa peça da frente. Só que a CEPLAN também foi dito que carteiriza ponto comercial porque tem uma cortina de ferro, né? E que o avô dele utilizou essa peça com uma atividade empresarial até 2003, quando ele faleceu. Então, o nosso telespectador pergunta se ele pode solicitar esse reembolso, essa taxa cobrada a mais entre 2003 até 2025, doutor Daniel. Então, e não pagar mais também, né? Assim, o importante é que ele se livre dessa duplicidade de cobrança aí na taxa de lixo, né? Mas veja, ele mesmo diz que o avô exerceu o comércio no local por um determinado período e até que veio a falecer e desde então continuou sendo cobrada essa taxa de lixo. Percebe-se, portanto, que deve haver uma inscrição municipal em separada para esta loja em relação ao imóvel. O que ele deve fazer? Ele deve requerer no site da prefeitura, hoje é tudo via portal do cidadão, né, se for Porto Alegre, requerer a unificação dessas inscrições, dizendo que trata-se de uma edificação unifamiliar, que não existe comércio no local, né, já há muitos anos, e que, portanto, ele requer a unificação da taxa de lixo. Isso é possível fazer. Agora, certamente ele não deu baixa nessa empresa, também não deu baixa na inscrição do município tempestivamente, né, ou seja, quando o avô faleceu, deveria ter entrado com requerimento pedindo a unificação das inscrições e também a exclusão do ponto comercial. Como ele não deve ter feito isso, então, portanto, ele não tem direito ao
ressarcimento. Ele pode regularizar daqui para frente, mas não terá direito a ressarcimento das taxas que pagou neste período. Muito bem. Bom, agora temos uma pergunta de mais um telespectador anônimo e fala o seguinte: temos um contrato de compra e venda assinado em cartório, mas o comprador não cumpriu o combinado e ficou enrolando para pagar. O pagamento era para ser à vista. Esperamos por mais de um mês e ele está dando sempre desculpa. Então, desistimos do negócio. Só que o contrato ficou com ele e não fomos buscar. Já faz quase um ano que desistimos. Gostaria de saber se precisa fazer outro contrato de desistência para ele assinar. Não, não é necessário, porque aparentemente houve uma transação, né, firmada em cartório, onde as partes se comprometeram a um pagamento à vista. Não aconteceu o pagamento, o contrato, então, portanto, ele não tem validade, né? Ou seja, o comprador não teria nenhum direito de reivindicar este imóvel em função disso. Por precaução, eu recomendo que o nosso telespectador encaminhe a este comprador uma notificação extrajudicial informando que o contrato está desfeito desde o primeiro momento, né, pelo não cumprimento do pagamento na data aprazada no contrato. É só uma precaução, mas este contrato efetivamente não tem nenhuma validade. Tem um problema dele não ter ficado com uma cópia desse contrato? Não, não tem nenhum problema ele também não ter ficado com essa cópia desse contrato. Até porque, veja, a transmissão da propriedade, nestes casos, como o pagamento é à vista, só será operada por escritura pública. Então, este comprador também depende do vendedor outorgar uma escritura para que ele possa transferir a propriedade para o nome dele. Então, no caso, não há essa possibilidade, porque ele não vai fazer porque não recebeu, né? Então, não teria nenhum problema, nenhum motivo para preocupação esse contrato assinado. Por precaução, sempre o excesso de zelo, né? A gente recomenda que notifique-se extrajudicialmente este comprador, deixando bem claro que este contrato não possui mais nenhuma validade e que, portanto, está nulo. É muito comum, doutor Daniel, que se façam arras. Vou pagar à vista, mas vou fazer um arras de R$ 10.000. Num caso de desistência do comprador que não cumpriu a parte do saldo, ele perde esses R$ 10.000 então? Existem duas formas de arras, né? Existe a arras penitenciária e existe a outra arras que, na hipótese de desistência pelo vendedor, devolveria o valor que recebeu em dobro, mais o tanto que recebeu. E existe aquele em que o comprador, desistindo, perde o sinal que deu em favor do vendedor. Então, o arras, sim, ele é um sinal de pagamento, um princípio de pagamento e pode ser operado destas duas formas, tanto quanto a desistência pelo vendedor, tanto quanto a desistência pelo comprador, ambos com penalidade. E há também aquela outra hipótese de o sinal de pagamento ser devolvido na hipótese de o contrato não ser levado a efeito na integralidade, né? Bom, temos outra pergunta agora de um telespectador anônimo. Estão construindo um edifício ao lado da minha casa. Além do barulho, que incomoda muito, tenho observado que estão aparecendo algumas rachaduras no muro do meu imóvel. Já falei com o responsável sobre o ocorrido e não fizeram nada. O que eu posso fazer para que não aconteça um desastre ainda maior? É bastante comum esse tipo de situação e para essas situações existe a chamada ação de dano infectio, né, que é aquela ação em que paralisa-se a obra, se for o dano muito grave, né, a edificação lindeira, ou o edificador, lá o construtor, ele será responsável pela reparação do dano causado na residência lindeira. Tá? Então, existe ação para isso e dependendo da extensão do dano, a obra pode ser interrompida ou, se não for uma extensão muito grande, a responsabilização do construtor pelos reparos na propriedade lindeira. Isso é bastante comum e é assegurado esse direito ao lindeiro. Ele teria como fazer, denunciar em outros canais, por exemplo, bombeiros, Conselho Regional de Engenharia, tem como fazer outras prefeituras? Sim, a ação de dano infectio, ela pressupõe a existência de um laudo técnico, né? Então, portanto, para ingressar com essa ação, a gente recomenda que um engenheiro faça uma inspeção no local e apure qual é a extensão do dano sofrido pelo lindeiro.
né? Pode sim fazer a denúncia nos órgãos competentes, né? Mas muitas vezes a fiscalização demora e aí o dano já aconteceu, já aumentou, o muro já caiu, né? Começa com uma rachadura e vai até ao ponto de cair, né? Então o procedimento correto é a ação de dano infectio mesmo. E a ideia, no caso, é uma coisa rápida daí? A liminar é rápida. Na ação de dano infectio, a gente pede a liminar para suspensão das obras ou para imediata recuperação, e isso é concedido com bastante facilidade. A importância desse laudo então, do engenheiro. Sem dúvida a importância do laudo, porque vai atestar a extensão. Não basta a parte chegar em juízo e alegar que está sofrendo um dano. É preciso demonstrar ao juízo qual é a extensão desse dano e que tipo de dano efetivamente ele está sofrendo, né? Mas a ação é bem tranquila. Tivemos várias ações desse tipo já no escritório e todas elas com êxito, né? Bom, temos a pergunta agora do José Carlos, da cidade de Feliz. O locatário fez várias benfeitorias no meu imóvel e quer me cobrar. Não fui avisado e agora ele quer cobrar. O que eu posso fazer, doutor Daniel? A questão das benfeitorias são aquelas que a gente já discutiu várias vezes aqui no programa, né? Sendo benfeitorias necessárias, ou seja, aquelas como um telhado, por exemplo, né? Essas são de responsabilidade do locador, portanto ele deverá ressarcir. Agora, se foram benfeitorias voluptuárias, aquelas que visavam apenas agradar, melhorar a aparência do imóvel para satisfazer a vontade, a volúpia do locatário, essas não são indenizáveis, né? Então é preciso avaliar que tipo de benfeitoria foi efetivamente empreendida neste imóvel. Via de regra, as benfeitorias não notificadas ao locador previamente e por ele autorizadas não devem ser reembolsadas. Portanto, tem-se que, em princípio, o senhor não responde pelo reembolso. Bom, temos a pergunta agora de uma telespectadora anônima. Gostaria de saber se está correto o meu marido pagar as reformas feitas pelo prédio onde moramos, que é da empresa que ele trabalha há 50 anos. Foi feito um contrato de 1 ano pela proprietária que já é falecida, mas deixou herdeiros. E todas as reformas são comunicadas a eles, mas quem paga somos nós. Se um dia sairmos daqui, podemos cobrar deles? O contrato foi feito para pagarmos somente o condomínio. Moramos há 20 anos aqui. Então, aparentemente ela não tem um contrato de locação. Ela tinha tem... de 1 ano e... tinha um contrato de locação de 1 ano, né? Esse se prorroga no tempo, por prazo indeterminado, no silêncio das partes. Portanto, esse contrato ele ainda continua em vigor, só ele está vigendo por prazo indeterminado, né? É preciso avaliar mesmo a resposta da pergunta anterior, que tipo de benfeitorias ela está fazendo no imóvel, de reformas, né? Porque se for para atender a volúpia dela própria, não será reembolsável, né? Agora, se for aquelas necessárias à estruturação do imóvel, telhado, esgoto, coisa do tipo, que são essenciais ao funcionamento do imóvel, mínimo, né? O uso mínimo do imóvel, essas são de responsabilidades do proprietário, poderão sim ser discutidas com o dono do imóvel. Ô, Daniel, por exemplo, assim, ele mora há 20 anos, provavelmente nunca o proprietário fez qualquer tipo de manutenção. É normal que ocorra algumas necessidades. Então, por exemplo, de pintura. Sim. A pintura, no caso, interna ou externa, é uma coisa obrigatória, né? Não, não é, no caso, a pintura. Vamos lá, o imóvel foi entregue a ele, mesmo que pelo prazo de 1 ano, com a pintura nova, tá? E ele já está lá há 20 anos. É evidente que terá de ser feita uma pintura. Esta pintura é responsabilidade do locatário, não do proprietário. Claro, eu estou falando nesse sentido, 20 anos de imóvel, sabe que a gente, por mais que às vezes foi bem feita a casa, começa a ter problemas tipo de cano vazando, um vazamento, um problema elétrico, uma chave que não funciona, tem que trocar um disjuntor. Nesses casos também é uma questão do locatário de arcar com esses custos? Alguns reparos, como eu disse, telhado, instalação hidráulica, esgoto, instalação elétrica,
pelo tempo, né? Naturalmente os disjuntores têm problema, isso são responsabilidades do dono do imóvel. Se ela tem a comprovação de todos esses pagamentos, ela poderá reivindicar esse ressarcimento. Mas, repito, aquelas benfeitorias voluptuárias que são feitas para o seu agrado, ou seja, eu quero trocar essa luminária porque não quero uma lâmpada e quero botar aqui um lustre. Não vai ser reembolsável, né? Evidente. Fiz uma pintura no imóvel porque a pintura estava degradada, também não é reembolsável, né? Então é preciso separar o que é necessário e o que é voluptuário. O que for necessário é reembolsável, o que é voluptuário não é reembolsável. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, também agradecendo essa qualificada audiência. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.